Pessoal, boa noite a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor seja com todos. Quero desde já louvar a Deus pela benignidade, pela bondade do Senhor nas nossas vidas, pela segurança e pelo lugar seguro que o Senhor é para nós, né, para nós todos. Então quero louvar a Deus. E vou gravar um vídeo hoje, não da série de Abacuque. A série de Abacuque eu vou gravar no final de semana, provavelmente sexta ou sábado eu gravo o próximo vídeo, o quinto vídeo da série do livro de Abacuque. Vou gravar um vídeo hoje fora da série de Abacuque, mas é um assunto também que é de fundamental importância. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, que o Espírito Santo vai ministrar na sua vida através desse assunto, através desse vídeo que eu vou gravar, que nós vamos gravar. Você que está me ouvindo, você vai poder acompanhar esse vídeo, será postado tanto no Facebook quanto no YouTube, no canal no YouTube. No YouTube é Luiz Carlos Santana, é o canal. E o Facebook é Luiz Carlos. Você vai estar lá encontrando esse vídeo que nós vamos gravar hoje à noite, né? Eu quero desde já agradecer a todos que já se inscreveram. Muito obrigado, que Deus abençoe. O intuito não é de se tornar conhecido, o intuito é de expor a palavra de Deus, levar a palavra de Deus até você, para que você possa, juntamente comigo, meditar na palavra de Deus e nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, tanto na graça de comunhão com Deus, como no conhecimento da palavra de Deus, das Escrituras, a exposição das Escrituras, né? Que Deus possa abençoar o Espírito Santo ministrar nas nossas vidas. Esse é o foco, de levar até você a palavra de Deus. Quero meditar com você nessa noite sobre um assunto fundamental, que é a necessidade que nós temos de Deus, a necessidade que todo homem tem de Deus, né? E o texto que eu vou meditar com vocês nessa noite é João capítulo 3. João capítulo 3, a partir do verso 1. O assunto do livro de João é mostrar a divindade de Cristo, mostrar que Ele é Deus, que Ele é soberano. E no capítulo 3, João vem na narrativa do seu evangelho, dizendo que, tratando do assunto sobre o nascer de novo do ser humano, a necessidade que há de nascer de novo. Ele mostra, a narrativa do texto mostra um diálogo entre Nicodemos e Jesus, e Jesus ele se mostra para Nicodemos de uma forma diferenciada. Eu vou ler alguns versículos, mas não vou ler o texto todo, porque o texto é muito longo, e o vídeo vai ficar ficando longo, mas os versículos que eu vou ler vai ser somente para que você possa continuar a leitura do texto. Na sua casa você pode pegar a sua Bíblia e continuar a leitura do texto. Eu quero ler a partir do versículo 23 do capítulo 2. Vou ler a partir do versículo 23, João capítulo 2, a partir do verso 23, diz assim: Ora, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, ao ver os milagres que ele fazia. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todos os homens, e não necessitava de que alguém desse testemunho de homens, porque ele conhecia o que havia do homem. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governador, ou um príncipe, conforme a sua tradução, um governador dos judeus. Esse veio de noite ter com Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer esses milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, dizendo: na verdade te digo, se o homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vamos para a leitura do texto por aqui, mas você continue a leitura do texto para você ter um entendimento melhor do assunto que nós vamos tratar. Bem, nós estamos aqui tratando da narrativa de um texto que diz que era uma festa da Páscoa em Israel, em Judá. Estava todo mundo na festa da Páscoa, e Jesus estava ali na festa da Páscoa. Quando Jesus começa a fazer os seus sinais, os milagres, diz o texto que muitos dos que estavam vendo creram nele. Muitos creram nele. E entre esse pessoal, entre
esses que creram nele, tinha Nicodemos. Nicodemos era um dos principais da sinagoga. A questão do governo de Judá, no dia de Jesus, era um pouco diferente do Antigo Testamento. O governo era diferente. Você não vai ver o Sinédrio, por exemplo, no Antigo Testamento, mas já nos dias de Jesus tem o Sinédrio. O Sinédrio era composto por 71 homens que governavam Israel, tratava das leis, enfim, eles eram responsáveis pelo governo, era como se fossem os senadores, eram os senadores lá de Judá. Então, dentre esses que creram nele, estava Nicodemos, e Nicodemos era um desses principais, era um dos, digamos, senadores de Judá. O que acontece? O que a narrativa do texto nos diz? A narrativa do texto nos diz que, mesmo esses que creram em Jesus, o texto diz que Jesus não confiava neles. Jesus não tinha confiança na fé deles. Por quê? Porque a fé que eles tiveram em Jesus, o capítulo 23 e 24, era a fé do Jesus operador de milagres. Eles criam no Jesus que operava milagres. E a realidade, o que o ser humano precisa é acreditar no Jesus que salva, que transforma. E quando chega no capítulo 3, a narrativa do texto diz que Nicodemos vai até Jesus. E observe que quando Nicodemos chega até Jesus, o que é que ele diz para Jesus? Nós sabemos, ou seja, não só ele, mas outros, também juntamente com ele, sabe que Jesus é vindo da parte de Deus, porque os sinais que Jesus fazia, o que Jesus fez na vista deles, o sinal que Jesus fez, ninguém pode fazer se não for vindo da parte de Deus. Observa que Nicodemos ele acaba se encaixando nesse grupo de pessoas do capítulo 2, versículo 23 e 24, que é aqueles que creram em Jesus pelos sinais que Jesus fazia. Qual é a resposta que Jesus dá a Nicodemos? Jesus diz o seguinte para Nicodemos, que era necessário nascer de novo. Observa que Jesus, quando ele fala para Nicodemos que é necessário nascer de novo, ele está falando para um homem que é mestre e doutor da lei. Ele está falando para uma pessoa entendida, ele não está falando para um leigo qualquer, ele está falando para uma pessoa que é entendida da lei. Ele está falando para um religioso ortodoxo que era Nicodemos. Ele está dizendo aqui para Nicodemos que a fé só no Jesus que cura não é o suficiente para a salvação. Que a necessidade do ser humano é a salvação. Nas nossas revistas da Escola Dominical, nós temos estudado ultimamente a revista da Casa de Oração, mais conhecida como Casa de Oração, mais o Movimento dos Irmãos, e teve uma lição, se eu não me engano, há 2 domingos atrás, que o título era A Maior Necessidade. A maior necessidade do homem ainda é a salvação em Cristo Jesus e sempre será. A salvação em Cristo Jesus, o novo nascimento. O novo nascimento em Cristo Jesus, crer em Cristo para o novo nascimento é a maior necessidade. E a narrativa do texto, o diálogo entre Jesus e Nicodemos, Jesus começa a apresentar isso para Nicodemos. Que não bastava só crer em Cristo como o Cristo que cura, o Cristo que faz milagres. Não basta só em crer no Cristo que faz prosperar, no crer no Cristo que vai suprir as minhas necessidades. Não basta somente esse tipo de fé. Esse tipo de fé não produz vida em ninguém. Esse tipo de fé não leva o ser humano nenhum ao novo nascimento. O que leva o ser humano ao novo nascimento é crer em Cristo como Salvador, aquele que veio, que se encarnou, que morreu na cruz, que ressuscitou e trouxe vida para nós. A maior necessidade do ser humano é crer nesse Jesus e nesse Cristo. E observe que eu quero chamar um detalhe nesse texto. Jesus diz para Nicodemos o seguinte, no capítulo, no versículo de número 4, Jesus diz o seguinte, é a primeira resposta de Jesus. Observa que Jesus já entra com essa resposta no diálogo a Nicodemos. Respondendo-lhe Jesus, ele diz, ou dizendo, na verdade, eu te digo, se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Observa que a narrativa do texto nos diz que Jesus respondendo para Nicodemos, ele fala o seguinte, que para ver o reino de Deus, primeiro há a necessidade de nascer de novo.
Não existe essa de ver o reino de Deus, contemplar o reino de Deus, sem que haja um novo nascimento. Visto que o reino de Deus, o reino de Cristo, não é um reino natural. O reino dele é sobrenatural. Ele fala, quando Jesus estava respondendo a Pilatos, ele fala o seguinte: olha, que o meu reino não é desse mundo. Então, as coisas que são naturais, o homem natural, sem Cristo, sem esse nascimento, sem esse novo nascimento, ele não pode ver o reino de Deus. Ele não vai conseguir enxergar o reino de Deus. O reino de Deus só é visto por aqueles que primeiro nascem. Primeiro há um novo nascimento, primeiro há a transformação, primeiro há o encontro com Cristo, para depois é que o ser humano conseguir ver o reino de Deus. Aí Nicodemos entra nas perguntas a Jesus, entra no questionamento, como pode o homem nascer sendo velho? E aí Jesus diz o seguinte para Nicodemos, que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Primeiro, há a necessidade de nascer da água e do Espírito. É o segundo ponto que eu chamo a nossa atenção e para encerrar esse vídeo. É que o novo nascimento, ele é uma obra interior do Espírito Santo. Primeiro, Jesus disse para Nicodemos que para ver o reino de Deus tem que nascer de novo. Tem que primeiro ser transformado, senão não vai conseguir ver o reino de Deus. Você pode ter um nome no hall de membro da sua igreja, você pode visitar, você pode ir aos trabalhos, você pode fazer parte do grupo de louvor, você pode fazer, enfim, você pode ir. Mas se você não for nascido de novo, se você não tiver um encontro com Cristo, se você não tiver a atuação do Espírito Santo, você jamais vai poder ver o reino de Deus. E aí você também não vai poder entrar no reino de Deus se você não for transformado pela ação do Espírito Santo. Que não nascer da água e do Espírito. Você pode entender que Jesus está fazendo alusão ao batismo de João, ao batismo de arrependimento, enfim. Mas ou que Jesus está falando da água, no sentido da palavra, o lavar regenerador da palavra, e do Espírito Santo, a ação. O foco aqui principal é esse. É que você precisa nascer de novo para poder você ver o reino de Deus. Primeiro você nasce, depois você vê o reino. É que o texto está dizendo aqui, que a narrativa do texto está dizendo, e que você, para nascer de novo, há uma necessidade de uma atuação interior do Espírito Santo. Você não tem a menor condição de nascer de novo se o Espírito Santo não atuar. O homem natural, nos seus delitos e pecados, o homem descrito em Efésios capítulo 2 por Paulo, Paulo diz que o homem é morto nos seus delitos e pecados, andando segundo o curso do mundo, vivendo à vontade da carne. E ainda é influenciado pelas potestades do ar, pelo Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, esse homem natural ele jamais vai poder ver, jamais vai poder entrar no reino de Deus se ele não nascer de novo. Então, a maior necessidade do ser humano não é enxergar o Cristo que cura, o Cristo que dá prosperidade, o Cristo que supra a minha necessidade. A maior necessidade não é essa. A maior necessidade do homem é nascer de novo, ter uma vida transformada, ter a ação do Espírito Santo, gozo e alegria que vem do reino de Deus, que vem de Cristo, a habitação do Espírito Santo na sua vida, na vida dele. Que essa meditação fique no seu coração, que você possa continuar a leitura do texto, e aí mais à frente vamos gravar um vídeo do versículo mais conhecido da Bíblia, João 3,16, vamos gravar um vídeo sobre esse versículo também. Mas você medita nesse texto, medita nessa passagem de Nicodemos, de João capítulo 3, fala de Nicodemos, a narrativa do texto diz do diálogo entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos chega para Jesus crendo no Jesus que cura, no Jesus que opera milagres, como muitos judeus ali creem. Mas Jesus já vem logo para Nicodemos, que era um religioso, que a religião não adianta, não produz vida. Jesus diz para Nicodemos que há a necessidade dele nascer de novo. Há uma necessidade dele nascer de novo. E para encerrar, em Atos capítulo 10, tem Cornélio. Cornélio era um homem piedoso, dava esmola e as orações dele chegou até Deus, mas ainda faltava uma coisa. Faltava ele ouvir o evangelho e ter essa transformação, e ter esse acesso a Deus que só o novo homem tem, só o novo nascimento tem.
nascer de novo, nascer do zero, tudo novo. E que Deus continue abençoando a sua vida, fique na paz do Senhor e que você possa meditar nessa passagem da palavra de Deus e continuar meditando nela, que ela tem muito mais. E que o tempo não dá, senão o vídeo fica muito longo, o tempo não dá, mas medita nela com calma, com carinho, devagar e você vai ver a preciosidade que tem essa passagem, essa exposição da palavra de Deus. Fique na paz, graça e paz a todos.